Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmãos, vamos falar hoje sobre salvação, mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no canal e sinaliza o vídeo, né? Se esse conteúdo estiver sendo bom para vocês, sinaliza o vídeo. Isso é importante. Sempre eu vou deixar na descrição um vídeo anterior a este para acompanhar a expressão. Isso é muito importante. É para a gente acompanhar tudo o que está sendo dito, desde o princípio até agora, ok? A salvação ela se divide em duas partes, né? Ela se divide pela física, né? A salvação física, ela se aplica à nossa vida própria, nosso relacionamento social com nós mesmos, com a palavra da vida. Hoje em dia existem várias comunidades religiosas, por exemplo, que elas têm ela resgata uma pessoa que esteja bêbada, né? Que esteja se entrega ao escravizado pela inocência, digamos assim, pela metafísica negativa, pela escravidão, pelas falsidades, pela mentira, a mentira toda. Elas vêm, pega aquela pessoa e traz um recurso, uma proposta de melhoria. Essa é a salvação física, certo? A salvação de Deus, ela é uma graça. Ela não é negociado com o homem físico, emocional. Não tem negócio para ela, é certo? Deus criou as pessoas e todas elas estão salvas. O que passar disso é falsidade ideológica. São pessoas que se posta fazendo jogo de emoção pelos atos positivos e os atos negativos. São emocionalmente, você se entregar a um idealismo, uma coisa que pode ser bom, né? Muitas das vezes existe muitos trabalhos social bom, né, que resgata as pessoas, que melhora, faz uma proposta, uma condição de vida, né, faz aquele processo todo. Mas a princípio eu quero que você entenda que Deus, por exemplo, quando Jesus sacrificou Emanuel, né, sacrificou Emanuel, a salvação que sempre estava se aplicando ao globo, né? E dentro dele os corpos de Cristo, porque os corpos de Cristo já é uma graça para Deus, sempre foi. Tudo aquilo que Deus criou é dele, é salvo, a salvação é dele. Ele é uma graça. Esse Cristo aqui, por exemplo, é uma graça que Deus derramou. Aí, por exemplo, vamos supor que vem os homens oportunistas, né? Ele chega e começa a vender uma proposta, né? E muitas das vezes sacrifica um corpo e se coloca no lugar de Deus, vendendo proposta falsa de salvação. Deus não precisa de homem para salvar a outra pessoa. Deus é Deus para todos, certo? Às vezes se eu chegar aqui e falar assim, vamos ali, aceita Jesus que você vai ser salvo.
Deus não precisa usar uma imagem humana para ele salvar a pessoa. Nossos relacionamentos com Deus, ele é íntimo, ele é direto. Não precisa transferir, não precisa muitas das vezes você conversar com Deus através de uma imagem de um corpo sacrificado. Não tem isso, irmão, né? De uma certa forma, houve uma situação em que ela veio trazer a força da união. Aí no meio dessa propagação toda, aí nasce os que são conscientes e que não é consciente, né? Eu lembro que a Bíblia muitas das vezes fala, né, que Emanuel foi atentado pelo diabo. Primeiro eu quero que vocês entendam, diabo significa pessoas que são inconscientes. E essa inconsciência muitas das vezes ela acha dono da razão toda, dono do mundo todo. Essa inconsciência muitas vezes ela vem postado como um antissocial, né, que às vezes quer controlar a vida das pessoas. Aí o que acontece? Aí eles fazem proposta para aquele corpo físico e emocional, né? Mas aquele corpo físico e emocional já era pertencente às inocências humanas. Eles já era entregue já era entregue a essa inocência humana. Aí você vai ver que mais tarde, né, aquela imagem ela se posta como um salvador, uma imagem física e emocional, salvar a pessoa, como se Deus precisasse de um homem. Então você já vê que ela já estava ali posta ali, ela já estava ali oferecendo uma falsa salvação. Para quê? Para imitar Deus, imitar o homem, na verdade, nessa situação, imita o homem, porque a graça de Deus é o globo, é o Cristo, tudo aqui é dele, entendeu? O ato consciente. Na verdade, esse aqui é ato consciente, tudo aquilo que Deus criou é a glória dele, tudo, como eu tenho dito nos blogs anteriores. Tudo que foi criado aqui é de Deus e pronto. Aí você vai aplicar uma disciplina na pessoa, ato consciente. De novo, ato positivo e ato negativo, certo? Aí o que acontece? As pessoas vão vender uma salvação aqui. A salvação física e emocional negativa, através de uma chaga mortal. Com essa chaga mortal, eles conseguem globalizar o mundo, deixar todo mundo junto. Então, automaticamente, né, quando o diabo veio fazer a proposta, ele já era a inocência humana, eles não sabiam o que estava acontecendo. Essas batalhas que haviam travada sobre o bem, sobre o mal, né, não tinha condições de fazer proposta, de desafiar ninguém, né, porque muitas das vezes a inocência, que é o diabo, que é a inconsciência humana, ela se limita contra elas mesmas, contra a ideia que elas têm. Elas tentam relacionar isso na sociedade, desafiar as pessoas com a ignorância delas mesmas, né? E muitas das vezes precisa dessa divisão, dividir uma coisa ou outra, uma ideia ou outra. Mas de outra situação, a inocência humana, ela já era unificada ela já estava unificada por uma corrupção, digamos assim, né? Cada um ia seguir o que eles pensavam que ia seguir. E cada um ia formar o seu reino, né? Dessa forma. Cada um ia fazer as coisas. E naquela situação, por exemplo, existe várias teologias. Por exemplo, ou ele poderia aceitar a proposta e fazer um com todo mundo e globalizar o Cristo, que foi o que aconteceu. Aquela imagem, ela se globalizou o Cristo. Ela poderia aceitar a proposta de todos os corpos juntos e se unificar por Cristo e ficar unido por Cristo. Ou ele podia rejeitar aquela proposta e se demonstrar realmente dono de todos. No fim ele fez isso, mostrar, tipo assim, se ele realmente é o Filho de Deus, então eu não preciso negociar com pessoas que não sabem o que faz.
para Deus, por exemplo. Em uma autoridade divina, quando ele se tornou, voltou para trás, ele disse: olha, eu não preciso negociar com as pessoas inconscientes, elas não me afetam, os negócios delas não são meus negócios. De uma certa forma, o que vai ficar aqui, né, fincado no chão aqui, é apenas a imaginação de cada um, né? Porque mais tarde você vai ver a proposta de Emmanuel, que ele ia voltar para a direita, no seu lugar de origem, né? E a proposta que foi posta para as inocências era uma proposta delas mesmas, das corrupção humanas, de tudo que ela já estava propagado, entende? De uma certa forma, o desafio era das consciências de cada um, corpo em específico, deles querer relacionar a Deus das formas dele, certo? Mas de outra forma, quando ele caiu quando essa batalha caiu fora do corpo, no ato consciente e inconsciente, cada um ia responsabilizar. Aí vem muita pessoa, eu não digo que é aproveitador, que vende salvação para as pessoas, eu digo que é a própria inconsciência das pessoas que faz propósito, né? E de uma certa forma eles são muito sinceros a Deus fazendo esses trabalhos social, é bem aceito, porque de uma certa forma eles estão fazendo com todo aquilo que eles entendem, os seus trabalhos. Mas a princípio eu quero que vocês compreendam a salvação física, emocional, ela se aplica a nós mesmos, certo? E de você estar bem com você, de você estar relacionando bem a sua sociedade, certo? Quando você entende quando você sabe o que você quer, quando você tem raiz, né? Quando você tem raiz, existe pessoas que têm raiz e não têm consciência dela, mas existe pessoas que têm raiz e têm a consciência dela. E quando a pessoa tem a consciência, né, do seu ser, né, da sua intimidade com Deus, então isso é uma salvação, é uma paz, é uma alegria, é uma liberdade que as pessoas dividem um com o outro. Mas aí existe também a salvação do globo. A salvação do globo é os corpos unificados, certo? E dessa forma, todo mundo fica unido por Cristo. Todos ficam unidos por Cristo. Ou pelo bem, ou pelo mal. E da mesma forma. Mas aí no meio tempo, né, vai aparecer muita gente vendendo salvação. Sendo sincero ou não, né? Elas estão fazendo um serviço social, estão ajudando a globalizar o mundo de uma certa forma e deixando todo mundo junto, consciente. Irmão, Deus não desperdiça nada. Todas as pessoas são trabalhadores, tá? Todas as pessoas são trabalhadores, todos são considerados, desde que a gente seja sincero, né? Que a gente não faz de maldade, né? Porque muitas pessoas, por mais que ela usa essa falha, tipo assim, digamos uma falha essa situação, por mais que ela deixa essa liberdade para vocês propagar, né? Por mais que ela tenha essa intenção de só lucrar, de uma certa forma, né? Tudo vai ficar unido por Cristo mais tarde, na hora que vier a resposta. Na hora que vier a resposta de Deus, aí muda, e você já vai ter consciência disso. Aí vocês muitas das vezes tem que é um relacionamento direto com, né? Se a pessoa fizer de mal, é porque ela já está sabendo, ela não vai ter mais essa ideia de ser sincero, porque quando você faz ser sincero e não tem consciência da verdade e faz um trabalho sincero, você é aceito. Mas agora quando você conhece e usa, né, da falsidade para
ter benefício apenas, e não sendo um trabalho de respeito, né, que respeita o outro, então muda as coisas todas, ok? A princípio eu quero que você entenda que a salvação do globo, ela vai se aplicar na força da união, a união de todos os corpos, a união de todas as religiões, a união de tudo que se possa juntar. Deus quer todo mundo junto, é só isso. Aí todo mundo luta, por exemplo, por Cristo. Todo mundo luta por Cristo. O ato inconsciente, o consciente e inconsciente, né? Tudo luta por Cristo, por Cristo. Porque na hora que todo mundo estiver junto aqui, Deus estabeleceu o seu juízo, pronto. Todo mundo tranquilo, julgado, o bem e o mal vai estar decidido, as pessoas vão entender que ela deve falar a verdade na presença do corpo e pedir um bom relacionamento consciente. Muitas das vezes esse relacionamento de consciente não precisa de ser aceitável. Esse relacionamento, essa consciência, ela vai se aplicar à sua própria salvação individual, de você estar ciente em quem você é. Porque quando você tem consciência em quem você é, você vai saber o que relacionar às pessoas. E na hora que vier uma proposta de lá, sendo bom ou ruim, você vai ter a palavra certa para relacionar a pessoa, né? Honestamente. A pessoa fala assim, uma coisa ou outra, aí você vai dizer, não, é não, sim, é sim, né? E pronto, você sabe quem você é e sabe quem o outro quer, porque todos os dois vai ser verdadeiro. E todas as coisas ficam agradável, né? Agraciado, todo mundo adorando a Cristo, adorando a Deus através de Cristo. Cristo vai estar formado, bonitinho, tudo tranquilo, tranquilidade, todo mundo na paz de Deus, né? A paz de Cristo e de Deus. Lembrando que Cristo, ele sempre vai aplicar o bem e o mal, e Deus vai aplicar só o bem. Quando você quiser direcionar uma ideia, né, uma ideia dividida, a gente relaciona a Cristo. Agora, quando a gente quiser relacionar a Deus, é só o bem. E Deus está aqui, ó. Deus é perfeito em tudo que Ele faz, tá, irmão? Tá, irmão? É Espírito, Deus é Espírito, Deus é Espírito, Deus é Espírito, tá, irmão? Espírito, Espírito. Coloca isso na sua mente, na sua consciência. Deus não está sobre nada, tá? Ele é Espírito, Ele não está sobre nada, Ele não negocia com o homem, Ele Ele muitas das vezes, Ele não faz esse jogo emocional com as pessoas, Ele orienta os profetas, é apenas isso. Ao que passar para cá, já é uma proposta de uma chaga mortal. Se ele cair aqui na palavra da vida, ele vai ter bom relacionamento aqui, ato consciente. Mas até então, Deus vem até aqui e orienta o corpo, certo? Daqui para cá, é o corpo que vai decidir, certo? Em uma determinada situação, esse ato consciente, ele vai muito bem explicar o relacionamento íntimo que você tem com Deus. Ele vai explicar isso, porque todos os corpos que viveu em corpo hoje, ele vai gerar esse reflexo desse corpo aqui. E esse corpo aqui, irmão, ele é morto. Ele é morto no paraíso. Para ele formar Cristo, ele está morto. Então, porque esse corpo está invertido. Cada um, né, um vive no lugar do outro, um vive num lugar, um vive no corpo do outro, o outro vive diferente, trocando. Eles trocam os seus corpos e formam aqui uma chaga mortal. Aí, porém, se você tiver boa consciência, você vai poder dar vida aqui e pedir bom relacionamento. Vai ser a mesma coisa, porque essa inversão, ela vem sinalizar o Cristo, o ato consciente de Deus, porque Deus mesmo, ele é poder, ele é glória, mas aqui quando vem bonitinho assim, Cristo, é porque Deus está explicando que ele está aplicando uma disciplina, e essa disciplina, para formar esse Cristo, Deus precisa de inverter o corpo.
ele precisa de inverter o corpo. Ele preserva esse espírito como origem, que no paraíso ele era vida, e inverte o corpo. Aí ele forma aqui o Cristo. Todos os corpos que caem aqui são corpos de Cristo. Aí o espírito, ele vai vir auxiliado pela uma origem do corpo que era no paraíso, ou vai vir auxiliado pelo próprio Deus. O que produz aqui é fruto. É um fruto bom ou fruto ruim. E sempre no reflexo do corpo, da chaga mortal física e emocional. Esse corpo físico e emocional automaticamente está morto. Esse espírito, ele vai poder produzir a vida quando ele estiver na presença do corpo. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.